Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela poderia ser chamada de epístola do amor ou de gratidão. Gratidão por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele recebeu uma oferta dos filipenses, de todos os irmãos habitantes daquela igreja em Filipos. Então, podemos chamar de epístola do amor ou de gratidão. A oferta que o apóstolo Paulo, ele recebeu, ela foi enviada por um homem citado por apóstolo Paulo como Epafrodito, que ao ir ao encontro de Paulo, ele adoece de uma doença muito grave, e que essa doença chega a quase ir a óbito, certo? Só que esta notícia chegou aos irmãos da igreja de Filipos, aos filipenses, e isso preocupou muito aqueles irmãos. O apóstolo Paulo, ele tem notícias da igreja, precisa enviar uma carta à igreja de orientações, exortações e também de consolo para os irmãos, né? E novamente enviar este homem chamado Epafrodito, para que consolasse o coração do povo, e o povo visse que ele realmente está bem, por mais que estivesse doente, quase morreu, mas estava bem. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta e envia na mão deste mesmo homem, Epafrodito, para os irmãos. E há uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo, amado, em relação à humildade dos irmãos. Então, ele se preocupou um pouco com isso, certo? Então, veja bem, ele diz assim que nós cristãos, ele está se referindo aos irmãos de lá, certo? Mas esta carta, ela é uma carta doutrinária para nós, como todas as outras, as demais que ele tem enviado. E ele diz que nós temos que nos portar conforme o evangelho de Cristo. Como assim nos portar conforme o evangelho? De acordo com a sã doutrina, como a gente temos sempre aqui falado. Veja bem, ele aconselha-nos a observar Jesus, o exemplo de Cristo. Ele diz assim, se há algum conforto em Cristo, conforto, olha, consolação, amor, comunhão no Espírito.
entranháveis afetos e compaixões completem a minha alegria. Por que o apóstolo Paulo ele disse dessa forma? Completem o meu gozo, a minha alegria. Porque, entendam, amados, quem foi que discipulou aquele povo? Quem foi que ensinou? Quem foi que cuidou daquele povo? E assim como as demais cartas que ele envia, veja bem, ele preparou aquele povo para andar segundo o evangelho, segundo os preceitos, segundo a palavra de Deus que ele recebeu do próprio Deus. E aquele pastor, o apóstolo Paulo, certo? Vê a sua igreja se perdendo em detalhes. É claro que é preciso ele enviar uma carta de exortação, porque ele sabia que aquele povo era um povo humilde, porque ele conviveu com aquele povo. Só que o povo estava tendo um determinado problema, e esse problema era muito grave. Estava faltando algo chamado humildade, que era o que ele tinha ensinado o povo. Mas na frente você vai ver que ele diz assim, ó: portanto eu me coloco de joelhos por esta causa. Ele louva a Deus por este povo, amado. Ele louva a Deus por a vida de cada um desse povo aqui, porque ele sabe como eles são. Mas eles estavam se perdendo por um simples detalhe. Porque nós que somos servos de Deus, cristãos, nós temos que observar bastante, meu irmão, a questão desses detalhezinhos, viu? Aonde muita gente diz assim: olha, tem nada a ver, isso é normal. Cuidado com isso. Tem nada a ver, é normal. Tem até uma musiquinha que fizeram uma vez, eu me lembrei agora, ó. A musiquinha, não sei se vocês lembram assim, ó: tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Já viu? Aleluia, louvado seja Deus. É o detalhe, irmão, a gente tem que prestar atenção. Porque muitas das vezes a gente acha que não, isso aqui não tem problema. Mas, amado, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que Deus, veja bem, para Deus, diante de Deus, não tem um pecadinho e nem um pecadão. Existe pecado. Você está entendendo? O homem pode classificar o pecadinho e o pecadão, mas Deus não. Viu? Para Deus é pecado. Então, o apóstolo Paulo diz assim, ó: meus irmãos, se há algum conforto, consolação, amor, comunhão, completem a minha alegria, para que vocês possam sentir o mesmo que eu sinto. Porque vejam bem, amado, o apóstolo Paulo, ele estava preso, não é isso? Ele estava preso, e uma das preocupações do povo era pela questão de ele estar preso. Veja bem, algumas pessoas estavam escandalizadas porque ele estava preso. Peraí, o pastor fulano está preso. Já pensou, amado? O escândalo que é hoje em dia, um pastor preso. Porém, o apóstolo Paulo estava preso, amado, veja bem, por conta de ele pregar o evangelho, por conta de ele não se calar diante das indiferenças do mundo, diante dos gigantes, diante daqueles que queriam calar e parar a palavra de Deus. Você está entendendo? Ele estava preso por isso. E ele mesmo diz: eu estou preocupado, eu estou feliz. Por que vocês estão preocupados, rapaz? Eu que estou preso, estou feliz, estou alegre. Sabe por quê? Porque eu sei que até a minha prisão, louvado seja o nome de Jesus, ela gera salvação na vida de muita gente. É assim ou não é? Quantos, amado, o apóstolo Paulo preso, ele conseguiu converter, amado, a Jesus. Quantas pessoas o apóstolo Paulo pregou dentro da prisão. Quantas pessoas, veja bem, reis, pessoas grandes, ouviram a palavra de Deus porque Paulo estava preso. Aleluia, louvado seja Deus. Então foi Deus que o colocou ali. É por isso que ele tinha essa convicção. Ele sabia: eu estou preso por conta da palavra de Deus. Foi Deus que me colocou aqui. Se fosse outro, ia dizer assim: poxa, eu vim para cá, para a prisão. Não é Deus não. A dificuldade, a tribulação, ao problema, ele viu foi uma porta aberta. É o que muita gente não vê hoje, Messias. Você está entendendo? Quando vem a tribulação, quando vem algo ruim para as nossas vidas, nós dizemos assim: não é de Deus não, o diabo está furioso. Senhor, por que eu?
Deus está fazendo isso? Que deserto grande é esse? É desse jeito, irmãos. Olha o que é que ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Aqui é sério, aqui, essa parte aqui. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você acha que o apóstolo Paulo era o que o apóstolo Paulo era? Apóstolo, né? Muita gente questionou o apostolado dele. E ele teve que se defender muitas das vezes. Mas muitas das vezes ele chamava os irmãos de santos, de irmãos, e também era chamado dessa forma. Até porque ele sabia que muitos não consideravam como apóstolo, né? Porque tinham que ter determinados requisitos para ser apóstolo, né? E ele recebeu sim esses requisitos. Se você for analisar, tinha gente, não, mas tinha que ter andado com Cristo, visto a Cristo. Ele viu ou não viu? Ele viu. Nos tempos de Jesus Cristo, ele também andou. Ele não andou da forma que os apóstolos andou, mas ele andou por ali, vendo os milagres, né? Então, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é humildade. Humildade é isso. É você colocar as pessoas superiores a você. Aí você diz, não, mas eu sou um desembargador e ele é um policialzinho, soldado. Vou me colocar como ele como superior a mim? Amados, isso é humildade. Porque se você for analisar, por mais que temos posições tanto no mundo secular como dentro da igreja, certo? Diante de Deus, o que é que nós somos, irmãos? Se não somos apenas o pó ou o barro que sobrou, como a Bíblia diz, né? O barro que sobrou. Não é nem um barro bom, né? O que sobrou, mais ruim. Porque tem um barrozinho que é bom de fazer um vaso, né? É, porque até o barro, para você ver, o oleiro, ele, né? Ele pega o barro aqui e escolhe. Isso aqui tá bom, isso aqui joga fora. Então nós somos aquele que ele jogou fora, que não presta. Você está entendendo? Então o que é que nós somos, amado? Para me considerar maior do que eu? Não, mas Jesus ensinou isso aos seus apóstolos, para servir para toda a igreja. Isso é o que Jesus fez com os apóstolos. Senta aqui, meus filhos. Sente bem aqui, tudinho. Um por um. Pronto. Traga ali uma bacia d'água. Trouxeram uma bacia d'água. Pode bem aqui. Primeiro é esse rapazinho aqui. Começou a lavar os pés dos discípulos. Um mestre lavando os pés do discípulo. Quando chegou em Pedro, olha, tu nunca me lavarás os meus pés. Se você for analisar pelo nosso pensamento humano, ele estava certo, né? Ele é mestre, ele é um rei. Lavar os meus pés? É errado, não. Não deixa não, senhor. Aí Jesus olha para ele e diz assim, ó, se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo não. Aí o homem pulou para trás ligeiro. Opa, peraí, não lava só os pés não, senhor. Lava a cabeça, lava os pés, lava tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, olha, quem está limpo precisa lavar apenas os pés. Somente. Aí ele ensinou isso aí para os apóstolos. Ele depois disse assim, olha, se eu sendo mestre, eu lavei os pés de vocês, faça isso do mesmo jeito também com os outros. Viu? Porque, amado, o objetivo de Deus, quando Ele criou o homem, amado, veja bem, Ele criou o homem, Ele amou o homem, Ele criou uma parceira, uma adjuntora para conviver junto, e criou, estabeleceu a família. Foi Deus que estabeleceu, foi Deus quem criou a família. Mas só que as pessoas hoje, elas entendem dessa forma: eu tenho que honrar, eu tenho que trabalhar para a minha família, eu tenho que ajudar a minha família, os meus filhos, a minha família. Mas o vizinho, sou intrigado com ele desde pequeno. Então você quer dizer que Deus estabeleceu a família para você cuidar só da sua família, que vive entre quatro paredes com você? Até a lei, ó, foi resumida por Cristo. Quando Cristo apareceu falando sobre a lei, o povo começou a dizer, é outra doutrina, está errado. Mas não, ele não mudou a lei não. Em nenhum momento ele estava ensinando o povo a lei que ninguém sabia. Achava que isso era exterior. Não adulterarás, pronto, eu não deitando com nenhuma mulher, dá tudo certo. Mas olhava para as outras mulheres e adulterava no coração. O que Jesus ensinou, ele disse assim, vocês ouviram o que está dito? Não adulterar. Eu porém vos digo. Olha o que ele disse, ó, eu porém vos digo. Aí o pessoal está dizendo, tá vendo, está mudando a lei. É ele que está dizendo, eu porém vos digo. Se ele não era Deus, amado, sim ou não?
Eu, porém, vos digo, eu não estou mudando nada não, ó. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher e desejar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Ouviram o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo, todo que se encolerizar contra o seu irmão, acabou, já matou. Aí mais na frente você vai ver lá em João, que entendia o que era o amor, explicando também. Ele diz assim, ó: aquele que aborrece o seu irmão é um homicida. Primeira vez que eu li essa palavra, eu achava que aborrecer era aborrecer mesmo, tipo, te aborrecer, né? Te aborrecer. Mas não, aborrecer, sabe o que significa aborrecer, mano? Odiar. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Vocês sabem, ele diz assim, olha, que nenhum homicida vai entrar no reino dos céus. E aí, é forte, né, irmão? Isso aí bate lá, né? Bate, rapaz, isso é forte demais, irmão. Aí tem gente que pergunta assim, mas pastor, a mesma pergunta que fizeram para Jesus: quem é o meu próximo? Aí ele vai contar uma parábola para ensinar o povo. Tinha um homem que ia passando de Jericó para Jerusalém, né? Um ladrão pegaram o bichinho, meteram a chibata nele, roubaram tudo, deixaram ele quase morto. Aí passou lá um sacerdote, olha aí o nome, sacerdote, posição lá em cima, né? Alta, uma das maiores naquele tempo. O sacerdote passou, olhou, foi o que ele fez? Passou direto. Aí depois veio um levita, olha, um levita. O que é um levita? Mas é o que cuidava da casa de Deus. Foi o que ele fez? Vamos ver se ele cantou menos louvor para ele cantou, para alegrar o coração do rapaz. Passou direto. Aí Jesus pega e diz: olha aqui, vem cá. Passou depois um samaritano. Por que ele foi usar esse termo? Um samaritano, por quê? Porque Samaria, amado, era inimigo. Eles eram inimigos, os judeus e os samaritanos eram inimigos. Para eles aquele povo era nojento. Eles não queriam nem chegar perto dos samaritanos. Você está entendendo? Aí o samaritano passou, pegou o homem lá todo quebrado, passou azeite nas feridas dele, cuidou dele ali mais ou menos, botou ele em cima do jumento aqui e subiu. Foi lá no hospital, aí chegou lá, colocou ele lá, pagou o que ele tinha de todos os remédios, as coisas lá dele, e depois ele disse assim, ó, se gastar mais alguma coisa, depois eu venho e pago. Aí ele disse: quem foi o próximo desse homem? Aí ele: eu acho, né? Aí, ó, cheio de sabedoria, eu acho que foi o que usou de misericórdia. Aí Jesus disse assim, ó, pois vai e faz a mesma coisa. O resumo, meus irmãos, da lei é amar a Deus em primeiro lugar. Não tem para onde correr. Sempre Deus tem que estar em primeiro lugar. Primeiro de que tudo na minha vida, do que da minha família, a minha esposa, os meus filhos, tudo. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Agora que vem a questão aqui, é onde se resume o Evangelho. Quem entende o Evangelho entende sobre o que Jesus estava falando. Você está entendendo? De amar o próximo. Porque, amado, veja bem, o apóstolo Paulo foi um dos que mais sofreu pelo Evangelho, porque ele entendia o Evangelho, amado. Veja bem, mais aqui acima você vai ver aqui, ó, o que é que ele diz: porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Se não há renúncia, não há sofrimento, não há evangelho não, amado. O evangelho de açúcar está ensinando todo mundo aí que é fácil. Em vez de entrar pela porta estreita, entra pela larga, que é mais fácil, meu filho. Em vez de ir para esse caminho aí difícil, pega um atalhozinho que tu chega mais rápido. Foge desse negócio. Não existe evangelho fácil. Não existe. Não existe. Aí ele diz: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia, isso é muito forte. Por que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Porque ele sendo Deus, amado. Olha, Jesus era o quê? Era Deus, sim ou não? Jesus era Deus, amado. 100% homem e 100% Deus. E ele diz: ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus.
Ele podia, olha, eu acho assim que a pessoa, o único profeta que podia ficar deitado na sua casa com os pés para cima, tomando Coca-Cola, era Jesus. Era o único. E ele fez isso, mano. Sabe o que foi que ele fez? Ele disse assim para um certo rapaz que chegou para ele: deixa eu te seguir. As raposas têm os seus covis, né? E as aves têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que significa isso? Ele não tinha casa para morar, é isso? É isso que ele quis dizer? Negativo. Ele disse que ele não tinha tempo para nada. O homem era ocupado direto. Está entendendo? Ele estava em todo momento ali curando, libertando, expulsando demônio. Ele estava ali orando, ele ia para jejuar, ele fazia vigília. Ele estava todo o tempo conectado com Deus, amado. Deixou até a vida de carpinteiro. E hoje o povo não quer deixar mais nada, não, pelo evangelho, não. Deus não precisa de ninguém. É nós que precisamos dele. Porque se não fosse ele, o que seria de nós, amado? Talvez eu não estaria nem aqui se não fosse Jesus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de... Ele deixa bem classificado aqui, olha, ele dá ênfase aqui ao finalzinho, e morte de cruz. Por quê? Porque nesse tempo aqui que Jesus viveu, amado, a pior morte que existia, né, naquele tempo, mas naquele tempo a pior morte era de cruz. Por isso que ele classificou aqui, ó, ele foi fiel até a morte. Ele podia muito bem ter parado aqui, ter colocado um ponto, foi fiel até a morte, acabou. Mas ele diz assim, ó, foi fiel até a morte, vírgula, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberano. Oh, meu Deus do céu, é muito lindo isso aqui. Ele deu um nome que é maior do que todo nome, amado, para que pelo nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Filho de Deus. Amém, amados? Então essa é a preocupação do apóstolo Paulo, que houvesse em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus era humilde, amado. Nós precisamos também ser humilde. E humildade é isso, coloque as pessoas acima de você. Porque talvez pode ser até difícil alguém que você teve um momento ruim, né? Com alguém, você se colocar ela superior do que você, pode ser difícil. Mas sabe por que é difícil? Por causa da nossa carne, que quer sempre o ego aparecer. Mas para que isso, amado, seja aniquilado da sua vida, faça o que Jesus ensinou: jejuem. Então, que haja em nós, eu faço como Paulo falou para os filipenses, que haja em nós esse sentimento de humildade, certo? Lembre disso. O amor ao próximo é importante. A minha família, a Bíblia diz que eu tenho que cuidar da minha família. Sim, está escrito, né? Porque quem não cuida dos seus, né? Da sua casa, a Bíblia diz que já negou foi a fé. É pior do que o infiel. Por que é pior do que o infiel? Porque o cabo não cuida nem da casa dele, da família dele. Ele vai cuidar do próximo aonde? Aonde, amado? Mas o projeto chamado família foi para que as pessoas entendessem, amado, veja bem, a conviver em união, e que isso se expandisse de um para o outro, não somente se estabelecesse só num quadrado. Na minha família, eu só amo a minha família, a minha esposa e os meus filhos. Os vizinhos, o morador de rua, o irmão ali, te viram, nada a ver com a vida dele, não. É assim que Deus te ensinou, mano? Negativo. Evangelho é isso. É serviço. Evangelho é você sofrer para que outra pessoa, veja bem, ó, é você sofrer para que outra pessoa seja salva. O que foi que o apóstolo Paulo passou, mano? Ele dizia ainda assim, olha, eu vou amar vocês, mesmo que vocês me amem, nem me amem, cada vez menos vocês me amem, eu vou continuar amando vocês mais. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?